Gente, eu quero Joia. apresentar para vocês a Dulce Santana. A Dulce é casada com o pastor Paulo Santana. Pastor Paulo é pastor da Igreja Batista da Família em Higienópolis, São Paulo. A, a Dulce é conferencista para mulheres, conselheira bíblica, é professora de ética cristã, lar cristão e aconselhamento. Desculpa eu falar no meu seminário do meu coração, que é o Palavra da Vida. Nós estudamos no Palavra da Vida de 2011 a 2013, fizemos o CTL e Ah, foi uma época, assim, abençoadora na nossa vida. O primeiro ano todo nós fomos de ônibus, bate e volta, íamos na sexta e uau! voltávamos no domingo. E nos 2 outros anos a gente conseguiu comprar passagem aérea antecipada e conseguimos, mas a Palavra da Vida mora no nosso coração. Acho que eu fui uma das últimas alunas do Paulo França. A gente fez história Provavelmente da igreja, isso. E né? que aula! Que aula, que aula, que aula. Mas assim, Dulce, vamos começar então? Posso Vamos lá. começar fazendo algumas perguntinhas? Sim, claro, sim. Então vamos lá. Como você define uma amizade? Então, a amizade, para mim, a melhor definição é alguma coisa que acontece entre duas ou mais pessoas e que ajuda uma outra, que confronta uma outra, que traz bem-estar para outra pessoa. Então, eu creio que amizade é isso, não é simplesmente conhecer alguém, mas é nós Uhum. termos alguma coisa que nos une, que nos faz gostar uma da outra ou um do outro, mas além disso, alguém que realmente conhece o que tem dentro de nós. Para mim, isso é amizade, não é só conhecimento. Uhum. São pessoas que a gente tem afinidade, né? Que de alguma forma a gente Exatamente. tem uma ligação, né? Sim. E isso me deixou curiosa. Você tem muitos amigos? Então, eu creio que eu tenho. Ainda ontem, meu filho falou comigo: Mãe, você acha que todo mundo é seu amigo? Porque eu falo assim: então, tem uma amiga, a minha amiga. E ele fala: Sua amiga, você conhece há pouco tempo. Mas eu creio que eu sou mais amiga de todo mundo. Porque Uhum. eu tenho muita facilidade para me abrir com as pessoas, para as pessoas me conhecerem. A minha casa é uma casa onde as pessoas frequentam e conhecem a minha cozinha, a minha sala, o meu banheiro, a minha louça. Eu não tenho nada assim que esconder das pessoas, né? Mas principalmente porque eu não tenho problema de expor as minhas limitações, as minhas dificuldades, as minhas falhas. Então, quando você tem essa liberdade, eu creio que eu sou amiga de todo mundo por isso. Claro que tem pessoas que a gente se une muito mais. Eu tenho amigas da época do seminário que a gente passa anos sem se encontrar. Tem uma que eu acabei de encontrar no Face, a gente não se falava há anos. E foi tão legal, parece que a gente conversa todo dia. A gente, e Ai, que aí, isso e legal. aquilo. Então, amizades que ficaram, permaneceram para sempre. E tem aquelas de momento. Eu acho que tem amigas de momento. Não é que a gente deixa de ser amiga, mas as circunstâncias, às vezes, nos afastam, a vida muda completamente. Mas o dia que a gente senta e conversa, como é bom. E saber que a gente pode contar com a outra, né? Então eu acho que eu tenho muitos amigos porque eu sou amiga de muita gente. Por Que isso. legal, Dulce, que legal. Eu me É. identifico muito com isso que você falou, sabe? Aham, Eu tenho amigos de longa data, sim. tenho amigos que às vezes eu passo alguns meses sem falar, mas que quando eu falo parece que a gente se falou ontem. Temos Aham. assunto, conversamos. Tenho em especial uma amiga que mora no Rio Grande do Sul, que
quando eu ligo para ela, eu ligo porque eu sei que ela vai me exortar. Então, quando eu preciso, sabe, apanhar um pouco, eu ligo para ela, a gente se fala e ela Sim, sim. desce, né? Eu tenho Aham, uma amiga que eu sei que eu posso contar que ela é parceira de oração. Se eu precisar, sim, eu ligo para ela, daí eu sei, é minha amiga de oração. Então, assim, eu tenho algumas amigas assim, e eu procuro ser também uma pessoa confiável, uma pessoa amiga, uma sim, pessoa que serve, né, com amizade. claro. Mas o que podemos chamar de amizade verdadeira? Eu acho que a amizade verdadeira, a primeira característica que eu coloco, e que eu acho que é a principal, é disposição para se doar. Você tem que ter essa disposição para se doar numa amizade verdadeira. Não existe amizade verdadeira quando você só recebe, recebe e recebe. Ou quando você está pronta para doar, quando você tem, quando você dispõe de alguma coisa. Eu creio que é muito mais do que isso. Doar é você dar do que você tem e você reparte. É doar É, daquilo que você se dispõe a abrir mão. Então, eu acho que a amizade verdadeira é isso, é doação. Doação da sua pessoa, doação das suas coisas, doação do seu tempo, doação do seu ser para outra pessoa. é Para verdade. mim, isso é amizade verdadeira. Abrir muitas vezes mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, Muito, muito. né? Uhum. E na Bíblia, a gente tem vários exemplos de amizades verdadeiras, né? E uma Sim, delas é Davi e Jonatas, né? sim, sim. Uma É a primeira amizade coisa, belíssima. é a É, primeira uma... amizade que todo mundo, você fala para qualquer pessoa e você fala, fala de uma amizade. Davi e Jonatas. Porque ali é muito expresso isso. Muito. Mas eu acho que tem outras amizades na Bíblia. Eu Sim, estava pensando, por exemplo, Ruth e Noemi. A gente só fala de sim. Ruth e Noemi como sogra e nora. Elas eram amigas, companheiras de caminhada, de doação. O que Ruth fez foi exatamente isso. Ela se doou pela sogra dela, uma mulher que estava amargurada, reclamando de tudo. Acho que ela não queria amizade com ninguém, não queria ouvir ninguém, né? E a É Ruth, verdade. ela se doou. Ela, não, eu vou com você, eu tô com você, eu quero ficar, eu quero te ouvir, eu quero estar. A gente vai passar fome junta? Vai passar fome junta. A gente vai ter fartura? A gente vai ter fartura junto. Então, eu acho que, para mim, é um exemplo fortíssimo de amizade entre mulheres ali. Fortíssimo. E o que mais impressiona, algo que a gente vê que hoje tem muita dificuldade, é a amizade entre nora e sogra. Nossa, raríssimo. Bem difícil É, isso mesmo, né? Então, assim, é exatamente. um exemplo até para nós, mulheres casadas, que ainda temos sogra, né? A gente poder Sim. se espelhar nessa amizade, né? Ou que estamos E virando sogra. também, eu já sou sogra também. Eu Você sou de, ainda não é sogra? eu sou Você sogra de uma e vou ser sogra da segunda a partir de dezembro. Mas eu tenho é. nelas grandes amigas, graças a Ai, que Deus, e eu legal. espero continuar sendo amiga delas. Ai, que legal. Eu sou sogra, eu tenho um gênio. Tá. E a minha filha diz que ele é muito meu puxa-saco. Espero que continue assim. Sim. Eu amo ele, um querido, um Aham. querido. Eu digo sempre para ele, É, Renato, você é resposta de oração, porque nós oramos sim, muito por um marido, pela nossa filha, e Deus nos deu sim. ele, e ele é um filho, ele é um presente de Deus para nós. Ai, que E legal. eu gostaria de saber se você pode nos dar algumas diretrizes, né? Aham, aham. Algumas diretrizes bíblicas a respeito de amizade verdadeira. Sim, sim. Olha, para mim é um prazer falar sobre isso. Eu tenho tentado estudar bastante. Exatamente porque trabalhando com aconselhamento bíblico, muitas pessoas vêm conversar a respeito disso. Pessoas que se decepcionam com amigos,
E eu sempre falo, amigos vão falhar. Eles são pecadores como nós. Como nós. Esse falhou com você e você já falhou com alguém alguma vez. Nós sempre vamos falhar. E o perdão entra nisso, que é super, hiper, triper bíblico. Perdoar, perdoar, perdoar. O amigo falhou? Perdoa. O amigo falhou de novo? Perdoa. O amigo falhou de novo? Perdoa. 70 vezes 7 num dia só. Então, eu acho que seu amigo não vai falhar 70 vezes 7 num dia só com você. Então, perdoa. Nós temos que aprender a perdoar. Mas tem outras coisas, né? E eu fiquei pensando hoje, eu estava pensando, eu acho que, por exemplo, Esther fez amizade lá no palácio. Com certeza. Com outras mulheres, né? Com o rei, com as pessoas que serviam a Esther. Com certeza ela fez uma amizade, porque tudo indica que ela era uma moça educada, uma moça muito sábia. A gente conhece a história toda de Esther. Mas existem exemplos também na Bíblia que não fala diretamente sobre amizade, sobre a palavra amizade, mas que trazem princípios para nós e são princípios que nos ajudam a lidar com esse assunto, com o interesse que nós temos por ter amizades verdadeiras. E eu queria especificamente hoje falar um pouquinho sobre a Epístola de 3 João. A Epístola de 3 João, ela aparece e João está falando para Gaio como um amigo verdadeiro, né? Ele não fala o meu amigo, ele fala amado, né? E a gente ouve muito essa expressão. O apóstolo Paulo fala isso também. Muitas vezes usa essa expressão, porque o apóstolo Paulo tinha muitos amigos por onde ele passava. Tinha muito inimigo, mas tinha muitos amigos sinceros, né? Que investiram na vida dele, que receberam. E aqui em João eu vejo isso também. E para mim me chamou muita atenção essa epístola, pequenininha, mas que traz uma lição assim fantástica para nós. E eu acho que, como nem todo mundo conhece, eu vou fazer a leitura. A epístola é pequenininha, para todos sabermos o que nós estamos vendo, tá bom? Então eu vou fazer a leitura desse texto para vocês, você que não está com a Bíblia aí, mas se tiver, você abre a Epístola de 3 João. Se não tem, eu estou fazendo a leitura para você. Muito bem, começa assim. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Acho que ele era sulista, gaúcho, Catarina, ó. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, há de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aí versículo 5 diz assim, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome de Jesus, foi que vocês saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, guarde bem esse nome. Você que está grávida, não coloque esse nome no seu filho, porque não tem boas características dele aqui, tá bom? Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, que gosta de ser a pessoa mais importante em tudo, não dá acolhida aos irmãos. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que Diótrefes pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, além de tudo era linguarudo. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo
acolhe os irmãos, como também impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ele se sentia dono da igreja, esse Diótrefes. Gente, não coloque esse nome no seu filho, por favor. Amado, não imites o que é mal, falando para Gaio, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Era outro cooperador dele, né? O Demétrio, que provavelmente levou a carta. Terminando agora os últimos versículos, ele diz: muitas coisas tinha que te escrever. Todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Gente, essa carta, ela traz tanta coisa para nós sobre amizade. E eu tirei algumas coisas aqui para a gente estudar. Primeiro que essas epístolas aí, elas estão falando, resumindo tudo, sobre amor, na verdade. Tá? Fala sobre verdade, aquilo que é verdade, e o tema amor que está incluído dentro dessa verdade, e a verdade incluída dentro do tema amor. Essas palavras, verdade e amor, elas ocorrem 17 vezes nos 28 versículos de 1º e 2º João. 28 vezes. Nessas cartas, João fala da luta que tem pela expressão de atitude dos cristãos. Olha, vocês têm que agir assim, vocês têm que amar assim. Se você ama e diz para o outro, tá bom, vai em paz, meu irmão, você não está amando. Olha, quem não ama não é nascido de Deus, quem ama é nascido de Deus. E fazendo essas recomendações. Aí, na segunda epístola e na terceira, João, ele fala do ministério da hospitalidade, que é muito elogiado e muito encorajado por ele, o ministério da hospitalidade. Qual amigo que não quer ser hospitaleiro? Se não quer, não é amigo, tá bom? Já vou adiantando o que eu penso. E ele faz esse alerta, porque os crentes, especialmente o Diótrefes, ele não queria receber ninguém e ainda expulsava os que tratavam bem os visitantes e os estrangeiros. Imagina só. Então, eu queria com vocês pegar algumas características dessa amizade verdadeira dentro do que nós já lemos, tá bom? A primeira delas é, João está mostrando que um amigo de verdade, uma amizade verdadeira, deseja prosperidade para o outro. Aquela prosperidade que é de verdade. Não essa coisa falsa, que a gente diz, que você seja rico, que você tenha o melhor carro do mundo, que a sua empresa cresça. Está muito além disso a prosperidade que ele está falando aqui, né? E ele começa no versículo 2, ele diz assim, amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio, tão saudável, quanto o teu espírito. Prosperidade física e prosperidade espiritual. Crescimento físico, mas crescimento espiritual. Saúde. Quem de nós não quer desejar saúde para os outros, né? Ultimamente, a gente recebe tantas notícias e agorinha eu acabei de receber uma notícia, fiquei muito triste. Um rapaz que eu não conheço, dos Estados Unidos, ele tem 18 anos, eu estou orando por ele, porque ele estava ajudando o pai num trabalho e teve queimaduras seríssimas. E estamos orando, o mundo todo está orando, porque as pessoas colocaram, eu tenho orado assim, bem firme sobre esse rapaz, o nome dele é Carter, e hoje ele teve uma piora drástica. E a mãe dele disse, olha, eu fui lá, nós conversamos, ele está sedado, totalmente sedado por causa das queimaduras, mas a mãe conversou com ele, falando no ouvido dele, que estão orando. E eu fiquei imaginando a dor daquela mãe, e orando por ela.
Claro que eu orei pela saúde daquele rapaz. Claro, lógico que eu pedi a Deus o milagre da cura. Amém. Mas pode ser que Deus vai fazer diferente. Mas eu desejo prosperidade, saúde. Saúde para o Saúde. Carter e prosperidade para aquela família de ver o filho mais velho sendo recuperado, sendo curado. Claro que nós devemos desejar. E a característica dessa amizade verdadeira é nós queremos o bem do outro, o bem físico, a saúde. Gente, talvez vocês conheçam pessoas que têm problemas sérios de saúde e que não se cuidam. E a gente, como amigo, nós deveríamos ser aquele amigo, aquela amiga que fala, vai ser melhor para você se você fizer. Te cuida. O dia que vem na nossa casa, a gente vai cuidar desses detalhes. Eu tenho uma aluna diabética. Você só sabe que ela é diabética porque assim que ela termina de comer, ela tem que medir e, às vezes, tomar insulina. Mas ela não reclama de nada, ela não entra na casa olhando, eu devo comer isso, não devo comer aquilo. Não, ela é discreta, amável, agradecida. Mas, sabe, no meu grupão do seminário, às vezes eu faço para ela um suco à parte. Porque ela não pode tomar açúcar. Por que eu não posso ajudar? Por que eu não posso cooperar? Então, é tão gostoso poder fazer isso pelas pessoas. Demonstrar. Porque quem ama, cuida, né? Quem ama, cuida, exatamente. Demonstrar interesse pelo outro. Perguntar. Ter longanimidade com o outro. Gente, a nossa paciência tem que ir longe. Tem amigos que você tem que ter muita paciência. Para ouvir, para esperar crescer, não é? Eu estava conversando com uma mulher mais velha e ela estava criticando algumas jovens. Então, ela falava como assim? Ela queria que as jovens se comportassem como ela. Aí eu disse para ela, pois é, e não é que a gente já foi igualzinho nessa idade? E ela olhou para minha cara, tipo, você está defendendo as meninas? Não é questão de defender, é não exigir delas que elas tenham o comportamento que eu tenho. Primeiro, que elas não têm a mesma experiência. Segundo, que elas não têm a mesma idade. E, na verdade, elas estavam fazendo o melhor para a idade delas, para a maturidade delas. Então, às vezes, a gente tem que ter muita longanimidade, né? E Provérbios 17 diz, em todo tempo ama o amigo. E na angústia se faz o irmão. Ai, gente, quantos amigos irmãos, quantas amigas irmãs que eu tenho. Eu louvo a Deus por amigas que são irmãs. Amigas que, na maior dificuldade minha, elas estão presentes, perto e de longe. Perguntando, telefonando, orando, pedindo motivos de oração. Isso é gostoso. Será que as pessoas podem contar com a gente, né? Porque às vezes a gente quer contar com todo mundo. Mas alguém está contando com você? Pode contar com você, não é? No versículo 11, ele fala assim, amado, não deixe que esse mau exemplo de Diótrefes o influencie, mas siga apenas o que é bom. Ele deve ter alguma coisa boa. Então, olha o que ele tem de bom. Mas não siga o mau exemplo dele. Quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Quem faz o mal, prova que não conhece a Deus. Ah, gente, por que nós vamos seguir mau exemplo se tem tantos bons exemplos? Não é? Quantos bons exemplos? Eu tenho amigas que vibram com aquilo que é bom para nós. E é tão triste quando você conta uma coisa. Então, eu troquei o carro. Menina, mas nessa atual circunstância, você foi trocar o carro? Em vez de vibrar com você, de se alegrar com você, faz exatamente o contrário. Desmotiva, não é? Você quer ver coisa triste? Então, eu vou casar, estou fazendo minha lista de presentes. Você tem certeza que você quer casar? Menina, se casar, você é uma moça tão jovem. Você tem que ter sua liberdade. Gente,
Sabe, dá vontade de pá, e fala, escuta, acorda para a vida, por favor. Né? Então, vibrar com o outro. Desejar prosperidade física, mas desejar prosperidade espiritual. Prosperidade financeira. Ajudar o outro a crescer, a conquistar. Quantas conquistas, quantas coisas que o outro quer ter e nós podemos ajudar, então vamos ajudar, não é? Mas na prosperidade espiritual, pensar que nós temos que investir na vida das nossas amigas. Todas nós que estamos participando, que conhecemos a Jesus, nós temos que ser fator de crescimento na vida das nossas amigas. Não aquele crescimento. Eu vou ser pedra no sapato dela para ela aprender a ter paciência. Não é isso. Mas nós e podemos nem o crescimento para os lados, né? E tem o crescimento para os lados. Para comer, né? Exatamente. Tem esse também. Mas ajudar o outro a crescer, ajudar a outra a crescer na vida espiritual, por exemplo. A investir nos outros é sempre bom. Provérbios 27, eu sou fanática por Provérbios, gente, eu cito Provérbios direto por isso. Tem tanta coisa linda em Provérbios. Provérbios 27, 9 diz assim, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Gente, se o perfume é gostoso, o óleo é gostoso, assim o amigo tem que sentir em nós, nos nossos conselhos, na nossa exortação, naquela palavra boa de exortação. Não é aquela palavra, você, hein? Por favor, vê se muda. Não. Mas aquela pessoa que chega, a gente fala isso em aconselhamento. A gente põe a mão no ombro e fala, tô com você. Não é tô com você para você continuar errando. É tô com você para você melhorar. Estou com você para te ajudar a crescer. É isso que nós temos que fazer. E no que depender de nós, Romanos 12, 18 diz, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Vivam em paz com todos. No versículo 15 de João, terminando, ele fala, a paz seja contigo. No que depender de mim, sim, eu vou trazer paz, eu vou proporcionar paz para o meu amigo. A amizade verdadeira faz isso. Mas também, para mim essa é... não é a melhor parte. Não sei qual é a melhor parte dessa epístola. Mas essa eu gosto demais. Amigo de verdade oferece hospitalidade indiscriminada. Não é só para aqueles que a gente acha que deve receber. Não é só para aqueles que a gente acha que são mais limpinhos. Não é somente para aqueles que vêm na nossa casa e na hora de sair lava a louça. Não. É para a gente oferecer hospitalidade indiscriminada. Essa é uma característica da nossa família, nós gostamos muito. Eu vim de um lar onde meus pais eram muito hospitaleiros. Então, todos os missionários que vinham na igreja ficavam hospedados na casa dos meus pais. O meu irmão, ele cantou no grupo M, acho que muita gente conhece da Palavra da Vida, que é um ônibus que viaja, o pessoal canta e tal. Meu pai hospedou o grupo M todo na minha casa. Olha, agora, talvez alguém ia pensar, nossa, devia ter uma casa enorme. Não, meu pai arranjou colchão para todo mundo. Aí lá em Vitória, bem quente, ele colocou os colchões no terraço, o pessoal dormiu lá, os homens dormiram lá, as meninas se espalharam para dentro da casa. Meu pai dormiu junto com os rapazes no terraço. E alguns deles falavam assim, olha, a gente já foi em muita igreja, já ficamos em muitos hotéis, mas aqui a gente se sentiu acolhido. É diferente, né? Não era o colchão porque o colchão era no chão, mas encontraram calor humano. E às vezes falta isso na nossa vida. Eu acho que nós vivemos numa sociedade em que nós crescemos entendendo que eu tenho o meu canto, o meu computador. As crianças crescem com seus laptops e com seus celulares, e elas não sabem dividir nada, elas têm o mundo delas. E nós já viemos de uma geração, eu estou dizendo nós, aquelas mais novas, porque da minha geração ainda não era assim. Mas a geração dos meus filhos, um tem 28, outro tem 26, é uma geração que cada um tem o seu quarto.
Então, nós decidimos como família que nós sempre moramos em casa de 3 quartos desde que as crianças nasceram, menos nos Estados Unidos, que aí era casinha de seminário, era só 2 quartos. Mas todas as outras eram 3 quartos. Meus filhos nunca tiveram um quarto para cada um. Eles tinham um quarto para os dois e um quarto para visitas. Porque eles sabiam que a gente gosta de receber pessoas. E agora, meu filho, que é missionário na Ásia, ele foi alugar o apartamento. Ele já alugou um apartamento com 2 quartos, porque ele recebe muitas pessoas. O pessoal, vocês chegam lá, alugam um apartamentozinho de um quarto, são só os dois. Ele falou, eu recebo muita gente. E Deus deu condições para que eles tivessem isso. Nosso filho que vai se casar já está pensando, procurando um lugar onde ele possa receber pessoas. Porque eles foram acostumados assim. A gente gosta disso. Exatamente. Muito. E Gaio não era diferente. Olha o que João fala para ele. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí. Embora você não os conheça. Na versão que eu li, fala assim, até os que são estrangeiros. Você recebe pessoas que você nem sabe quem é. Mas naquela época, os apóstolos passavam pelas igrejas, visitando. E ele e Gaio recebia essas pessoas. E Paulo sabia, João sabia disso. E João está elogiando e falando, olha, vocês falam certo. Por quê? Porque não é a questão só de você receber, é o testemunho também. Olha o que ele fala. Eles, quando passaram, né, Paulo recebe o relatório, eles falaram a respeito da sua amizade afetuosa, no versículo 6. Peço que você continue a suprir as necessidades dele de modo agradável a Deus. Olha, quando essas pessoas voltavam, eles falavam de como eles tinham sido recebidos. E, gente, você quer ver quem fala de como é recebido é criança. Criança é incrível. Se ele for numa criança, não tem papas na língua. Ele vai falar. Ele vai falar como você recebeu, o que você ofereceu. Então, aqui em casa tem um baleiro só de pirulito. Porque para as crianças é tão importante sair daqui com um pirulito. Lógico que eu falo, vai lá e pergunta à sua mãe se pode agora. Sim. Sempre, né? Para respeitar a mãe. Mas é gostoso isso. Tá um dia frio, oferece uma manta para colocar no colo. Né? A gente tem um monte de manta na sala, porque aqui também faz frio um pouquinho. Frio. E às vezes eu chego aqui na sala e tá todo mundo esticado, os amigos do meu filho ainda. Todo esticado, cada um com sua manta enrolada. Gente, são lembranças que vão ficar. Né? Eu tenho boas lembranças das pessoas que me receberam. Desde que eu vim para o seminário, em 84, vim estudar solteira. Cada fim de semana era numa casa. E quando eu cantei no Grupo M, era todo dia numa casa diferente. Que boas lembranças que eu tenho. As pessoas, eu posso contar para as pessoas, e acontecia isso aqui na época de Gaio, né? Olha, as pessoas dizem como você recebe bem. Interessante, Romanos 12, 13 diz assim, eu gosto da palavra de Deus porque tem sempre uma outra coisa que confirma o que a gente quer dizer, né? Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Essa é aqui a NVT, tá? Essa é a versão NVT. Ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Seja uma amiga hospitaleira quando seus filhos estiverem grandes. Seja uma amiga hospitaleira quando você tiver uma casa enorme. Não está falando isso. Fala que nós temos que sempre ser hospitaleiros. Oferece um café, chama para um papo, para bater um papo. 1 de Pedro 4,9 diz assim, abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Gente, é muito claro isso. É muito claro, na Bíblia fala isso. Não dá para nós a chance de escolha. Falar, abram a sua casa. É um imperativo para a gente, né? Um imperativo. É um imperativo.
Versículo 7 e 8 de João, de 3 João. Pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que estão de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Quando você hospeda ministros, quando você hospeda pastores, quando você hospeda missionários, você faz parte do ministério deles. Olha que grande privilégio! E eu não estou falando só de abrir sua casa. Quantos lugares eu fui que eu não fiquei na casa, eu fiquei em hotel. Só tem uma coisa, eu fui recebida com calor humano e de irmãos em Cristo que eu nunca tinha visto. Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho que abrir a casa. Nem sempre. Eu fui numa igreja, e nós ficamos num hotel, e foi tão interessante, o pastor, ele nos levou, ele tinha olhado o quarto antes da gente chegar, porque ele queria ter certeza que estava tudo certo. Ele e a esposa foram lá. Eles encheram o frigobar de coisa para que a gente ficasse à vontade. E aí ele disse assim, Pastor Paulo, a gente sabe do seu ministério na Palavra da Vida. A nossa igreja tem condições de colocar vocês no hotel. Então, nós queríamos que vocês descansassem. Então, vocês vão fazer o que vocês quiserem, e só tem compromisso na igreja, na hora do culto e na escala do almoço de vocês. Gente, foi tão gostoso ver o calor humano. Eu imagino. Mas é tão gostoso ir na casa de alguém e a gente ficar conversando até 2 da manhã, depois da pregação, contando da nossa vida, e o hospedeiro contando da vida dele, e a hospedeira faz uma água quente, e a gente faz um chazinho, e fica no papo. Tudo isso é muito gostoso, porque tem calor humano, porque tem afago, porque tem afeto, porque você se sente amado. Você se sente amado quando é desse jeito. E essas pessoas fazem parte do nosso ministério. Nós oramos por elas, nós trazemos boas notícias para contar para outras pessoas, nós temos exemplos para ensinar para os nossos alunos, porque nós vivenciamos aqui. Sim. Nós não estamos falando de uma utopia, mas de alguma coisa que a gente viveu. Então, um amigo de verdade deseja prosperidade. Um amigo de verdade oferece hospitalidade. Mas também, um amigo de verdade investe na amizade. Sim. Não, mas talvez você fale, mas todo mundo investe na amizade. Não, nem sempre. Nem sempre, sabia? Muitas vezes a gente quer aquele amigo que tem as horas certas para nós conversar. E eu vou contar uma história para vocês muito rapidamente. Eu me tornei amiga de uma pessoa de outra cultura que há muitos anos atrás trabalhou aqui na Palavra da Vida. E depois de muitos anos, ela contou para mim que ela falou para o marido, quando ela me conheceu no seminário, numa reunião, ela falou para o marido, eu quero que ela seja minha amiga. E ela investiu para que eu fosse amiga dela. Não foi assim que eu olhei e falei, você é amiga dessa pessoa. Mas ela mostrou tanta disponibilidade que eu me tornei uma das melhores amigas dela. Então, ela compartilhava comigo, ela falava das dificuldades dela morando em outro país, ela falava dos questionamentos dela com a nossa cultura, porque quanta coisa ela não concordava, não gostava, ela queria saber por que nós agimos daquela forma. Então, quando eu explicava, ela falava, tem razão. Realmente, tem razão. Então, ela investiu na amizade. E, às vezes, nós não investimos, como eu falei no começo aí, eu quero ser amiga das pessoas, mas eu preciso investir nessa amizade. Eu preciso falar da minha vida, eu preciso gastar tempo com a pessoa, mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia. A gente precisa gastar tempo com as pessoas. Que seja no Face, que seja no WhatsApp, né, no Instagram, sei lá, qualquer coisa. Mas a gente precisa ligar. Eu gosto muito de ligar, eu não gosto de mandar mensagem. Mas na atual conjuntura, é tanta gente, a gente acaba mandando muita mensagem. Sim. E às vezes eu falo, vou mandar mensagem aqui
para você agora, audível, para você só ouvir minha voz. E o pessoal fala, ai, Dulce, quanto tempo eu não ouço sua voz? Que legal. Não é a melhor voz, mas pelo menos muito ouviu legal. a minha voz, né? Aí Sim, ele mas é muito fala legal. assim, terminando o livro, a epístola, ele fala assim, despedindo já do povo, de Gaio e da igreja, ele fala, tenho muito mais, no versículo 14, 13 e 14, tenho muito mais a lhe dizer, mas quero fazer com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve. E então nós conversaremos pessoalmente de viva voz. Ah, Eu acho que a gente está esperando exatamente esse momento, de conversar é de viva verdade. voz, de É tomar verdade. café, de Tomar ir café. numa padaria, de ir numa cafeteria, Uhum. de ir num restaurante, todo mundo comer junto, bater papo. Gente, eu sinto uma saudade disso, Eu também. fantástica. Não é da comida, é a comunhão. É A a gente comunhão. ri, a gente ouvir as pessoas, é diferente de ver a foto, de ler a mensagem. É E você verdade. tem lá 1.000 e não sei quantos amigos no Face. Ninguém tem 1.000 e não sei quantos amigos no Face. Você Não. tem amigos de verdade que você senta, que você conversa, que você viaja e vai visitar. Ai, gente, como eu sinto falta disso na pandemia. E Também. eu acho que eu estou como João. Eu estou falando, olha, eu tenho muito mais para falar para você, minha amiga. Mas não dá mais para ficar teclando, mandando WhatsApp. Eu quero vê-la logo depois da pandemia. E então, Uhum. nós vamos conversar pessoalmente, de viva Ai, que voz. delícia. Olhar no Amém. rosto uma da outra, né? Conversar, Aham. ver a expressão no rosto da outra. Isso é um amor sem fingimento. Lá em Romanos 12 fala do É amor sem verdade. fingimento. Gente, é querer estar junto para compartilhar, para chorar. Eu não perdi amigos próximos, eu não lembro. Mas parentes de amigos próximos eu perdi vários agora. Porque nós temos muitas pessoas no nosso relacionamento. E a gente não poder ir lá, Ir lá. estar presente no funeral. É Gente, muito como isso é triste. difícil! Como Muito isso triste. é difícil! E eu perdi um grande amigo. Um grande amigo. Há 2 meses atrás, talvez, eu não sou boa com datas. O Birajara Crespo foi meu professor no seminário, pastor e grande amigo. Um paizão. E logo pela manhã, quando a minha amiga Nair ligou para mim e falou, Dulce, o Bira morreu. A primeira coisa que eu perguntei, onde você está? Porque ela também é chegada da família. Eu sabia que ela já devia estar lá. E ela me disse, eu estou com a Lídia, a esposa do Bira. Nós estamos numa chácara fora do condomínio. Tô indo. Mas não foi assim, ai, será que eu não vou pegar Covid? Não, Não, não. A não. primeira coisa que eu fiz foi trocar de roupa, colocar meu tênis e correr para lá. Estar junto. Não seria a mesma coisa eu falar, ai, fala para a Lídia que eu mandei um abraço. Não é, gente. Não é. A gente quer estar Não. junto, a gente quer ver, a gente quer sentir, nós queremos abraçar, e ainda mais nós brasileiros, né? Brasileiros do Ah, Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste. sim, Todos nós gostamos muito disso. Nós gostamos. precisamos dividir as amizades e compartilhar as amizades. Versículo 15b diz assim: seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. E ele termina, ele diz assim: saúda os amigos nome por nome. Ai, gente, não tem coisa melhor do que ser chamado pelo nome. E ele fala, Exatamente. ele quis dizer exatamente isso. Gaio, dá um abraço no João, na Aham, Maria, uhum. na Patrícia, na Carolina, na Almerina. Era todo mundo, nome É por verdade. nome. Ele não queria que Gaio chegasse lá e falasse: ó, pessoal, João mandou um abraço para todo mundo. Não. Não, Saúda os amigos daí, nome
por nome. Eu gostaria de saudar as minhas amigas daí do Instagram, nome por nome, mas eu não sei quem está aí. E também não daria tempo. Oi, acho que caiu um pouquinho a conexão da Dulce, vamos ver se volta. Vamos esperar um pouquinho. Se você quiser mandar alguma pergunta, pode mandar. A gente vai selecionar aqui para a gente poder perguntar para ela. Oi, Dulce, voltou? Ei, voltou, peraí. Parar de compartilhar vídeos. Não, não é para parar. Isso, voltou. Mas eu queria muito mandar abraços para todas as amigas. Todas vocês que estão aí, um grande abraço. E Deus abençoe que vocês curtam e desenvolvam amizades verdadeiras, sendo amiga e tendo amigas. Deus abençoe. Amém. Amém. Dulce, foi muito boa essa reflexão que você fez conosco. Ah, que bom. Me fez pensar algumas coisas e eu creio que as mulheres, as pessoas, não só mulheres, né? A gente sabe que tem alguns homens também assistindo. Sim. Amizade é para todo mundo, né? Exatamente. Enquanto você estava falando, você lembra da Débora aqui de Floripa, a Binha? Sim, claro! Ela deixou excelente hospedeira. Exatamente. Eu fiquei na casa dela. Agradecendo também a sua hospitalidade. Teve a minha irmã falando que ela sente falta das visitas de surpresa, que não precisa ligar, não precisa marcar, mas chega na tua casa, né? Isso é tão gostoso, né? É muito bom, é muito bom. Teve também uma prima minha lá do Rio Grande do Sul que botou um recadinho ali e disse: Bibi, quantas vezes você me hospedou também? Que legal! Então, que assim, coisa boa. Todo esse papo que a gente teve a respeito de amizade, hospitalidade, tudo, como isso é enriquecedor para a nossa vida, né? Sem dúvida. Eu vejo muito que a amizade, ela é uma via de mão dupla. Tem que ter. Sim. Né? Tem que ter. A gente tem que ter uma entrega, a gente tem que investir na vida do outro, né? Com certeza. E isso é abençoador. Tanto para a gente, como para quem a gente oferece a nossa amizade, né? Sim. Você falou uma coisa a respeito de que o amigo te confronta. Né? Sim, sim. O nosso pastor, o pastor Paulo Solonca, ele costumava dizer que quando você confronta uma pessoa, se no final da conversa você ganhou aquela pessoa, você agiu certo, você confrontou corretamente. Agora, se no final aquela pessoa você perder, você errou em algum momento, sabe? E isso eu tenho guardado em mim. Guardado. A confrontação, a exortação é para ganhar o irmão. E por isso a gente tem que ter a palavra no tempo certo, né? A Provérbios fala que as nossas palavras no tempo certo, elas são como maçãs de ouro. É exatamente isso, em salvas de prata. É rico demais. No tempo certo, no momento certo. Isso não é só com os amigos, né? Com o marido, com o filho. Não, exatamente. Exatamente. Isso. Dulce, daqui a pouco eu acho que vai cair, mas aí a gente vai entrar de novo, daí você manda ali o convitinho, eu te chamo de novo para a gente continuar. Tá bom. A gente recebeu aqui algumas perguntas, né? Eu vou até fazer uma para você responder agora. O que vem antes? Ser amigo de verdade ou ter um amigo de verdade? Já é para responder? Dá tempo? Pode, dá tempo. Tem 3 minutos aí. Eu acho que nenhum dos dois vem antes ou depois. Eu creio que, como você falou, é uma via de mão dupla. Talvez você só vai saber que uma amizade é de verdade e que você tem um amigo de verdade com a convivência. A gente não sabe disso inicialmente. A gente não se conhece suficiente para isso.
Então, é uma questão de tempo para você saber se você tem e se você é. E eu acho que quem tem amigos de verdade são amigos de verdade, com certeza. É verdade. Uhum. Outra pergunta. É possível existir uma amizade verdadeira sem intimidade? Sem intimidade, isso a pessoa sem se abrir, sem... Eu acho que pode, é o começo da amizade verdadeira, existe uma amizade verdadeira e vai desenvolver intimidade. É impossível você ser amigo de verdade se você não mostra quem você é. O Exatamente. outro vai perceber, ninguém esconde nada de ninguém. Então, as pessoas vão perceber. Não adianta você falar, fazer, e a pessoa olha e fala, tá querendo impressionar. A intimidade tem que acontecer. Não vai ter. Uma hora ou outra você vai cair. Você pode fingir por um tempo, mas vai chegar uma hora que vai mostrar o que é. Então, a intimidade vai acontecer quando você é amigo de verdade. Primeiro porque a gente investe em tempo, a gente investe no relacionamento, a gente investe na comunicação. Então, você vai falar, não tem outra coisa, você vai mostrar quem você é, com certeza. É verdade. Uhum. Acho que daqui a pouquinho a gente cai, quero até pedir para quem está assistindo, depois entrar novamente, que a gente vai continuar ainda, tem algumas perguntinhas aqui. Eu vou sugar a Dulce bastante. Vamos ver. Ainda. Tem que ser amiga de verdade, hein? E isso que você falou sobre estar junto, abraçar, tudo. Eu e meu marido, a gente é muito ligado ao discipulado. Então, a gente sempre tem a casa aberta, sempre recebe as pessoas. E como a gente está com saudade de casa cheia. Imagino. De gente, de todo mundo junto, o grupo de discipulado junto, sabe? A gente sente muita falta, muita falta. Para nós tem sido assim, uma dificuldade muito grande. Até a nossa igreja já voltou com culto presencial, mas a gente é afastamento, não pode abraçar nada, só um cotovelinho, né? Sim, isso é muito triste. Consegui! Ai, que bom! Enquanto você estava entrando, eu estava falando com algumas pessoas e a minha filha entrou, né? Eu disse assim: oi, filha, falei do Renato na live. Ela assim, ai, só dele? Eu disse só, era papo de sogra. Mas olha, vamos continuar na nosso papo sobre amizade, né? Uma pergunta que eu recebi. Na cultura dos nossos dias, quais são as grandes dificuldades para termos amizades profundas e verdadeiras? Na cultura, como é? O começo foi isso? Na cultura que a gente vive hoje, né? Eu acho... Quais são as grandes dificuldades? A maior dificuldade é o nosso estilo de vida, onde nós temos que correr muito. Eu estou falando fora da pandemia, claro, né, gente? Hoje nós estamos vivendo outros dias. Mas as pessoas não têm tempo. Eu vou falar do que eu conheço aqui. Por exemplo, São Paulo. São Paulo, a maioria das pessoas estão saindo de casa às 6h30, quando sai tarde, 7 da manhã. Chegam 8 da noite. Como ele vai desenvolver um estilo de vida que ele pode parar, bater papo? Então, o que acontece? Muitas vezes, os amigos daquela mulher que trabalha o dia inteiro são os amigos que ela vai almoçar junto, amigos do trabalho. Ela vai para o shopping almoçar com eles, volta para o trabalho. Ela faz o chá de bebê da amiga do trabalho. Mas, na verdade, ela não conhece o marido da amiga, ela não conhece porque não tem relacionamento. Então, nós vivemos um estilo de vida, uma cultura, onde nós corremos muito atrás de coisas e esquecemos das pessoas, né? E isso a gente começa em casa. Desde casa, a gente começa a ter esse tipo de problema. Eu tenho uma irmã que é casada com um catarinense, tá? Então, a minha irmã, ela toma chimarrão com o marido. Todos os dias. Então,
todos Eu os também, dias eles tomam chimarrão. A minha irmã é também. capixaba, mas ela gostou dessa filosofia do chimarrão, né? Então, todos os dias eles tomam de manhã e tomam a fim da tarde. Para eles é Aham, prioridade. Não é, se tiver tempo, tomamos o chimarrão. Só que esse mesmo estilo eles desenvolvem com pessoas que eles convivem. Então, eles têm aham. dias para receber, eles são super organizados, eu acho um barato. Eles têm o dia de receber as pessoas, eles têm o dia de fazer o churrasquinho, a costela no Olha que legal. bafo, e eles vão, eles fazem, porque são muitos amigos, e o pessoal gosta de ir na casa deles, que ela tem um filho que cozinha muito bem, eles fazem tipo uma escala, porque não dá para receber todo mundo de uma vez. E, gente, eles estão sofrendo muito na pandemia. Ai, eu Porque não imagino. dá para ter. Então, a nossa cultura, essa é uma delas, e a outra que eu falei é que nós vivemos numa cultura onde nós vivemos para nós mesmos, né? Então, É verdade. nós criamos os filhos assim, né? Nós estamos conversando, a criança está lá no celular, olhando o celular dele. Você acha que ele vai querer fazer amizade? Não vai. Não. Não vai. Então, nós estamos remando contra a maré quando nós decidimos fazer diferente. Investir tempo em Aham. pessoas, sentar e conversar. Não, eu tenho muito trabalho, eu não tenho uma empregada, eu não tenho uma pessoa que me ajude em casa, eu tenho muito trabalho. E daí? Você vai morrer, sua casa vai ficar. Por que que é tão importante? Sujeira, não estou falando de sujeira, né? Não, Na minha sim, terra se fala mulher porca, não estou falando disso. Mas de nós abrirmos mão de alguma coisa que está nos aham, impedindo de viver relacionamentos, de é cultivar verdade, relacionamentos. Porque é é verdade. bíblico sermos amigos de verdade. Então, Aham. cada pessoa tem que descobrir dentro do seu modo de vida, dentro da sua filosofia de vida, o seu tempo, avaliar a sua disposição e se programar para isso, porque senão vai ficar sozinho mesmo. É isso mesmo. Aqui em casa, a gente ama receber. E eu sou daquela, assim, que a gente chama para um jantarzinho, para um café, e a hora que eu tiro a mesa para liberar, porque a gente fica ainda na mesa conversando, né? Sim, sim. Aí as pessoas que nos visitam falam assim, ai, vamos ali lavar a louça rapidinho. Eu digo, não, a louça é só minha para depois. Agora eu Sim, quero ficar aqui na mesa, batendo isso. É papo, para isso que a gente conversando. está aqui. Não, depois eu lavo a louça, Isso. depois eu vejo. E como é bom isso. Ai, muito Eu acho assim, gostoso. a gente, eu e meu marido, a gente tem muito intrínseco discipulado. Sim, Então, para nós, a gente ouvia muito do nosso pastor, e não adianta, não tem como não citar Paulo Solonca, né? sim. Pessoas são mais importantes do que processos, do que coisas, do que a gente precisa ser outrocêntrico, a gente Aham, precisa nos doar, a gente precisa trazer essas pessoas para perto, sabe? Então, assim, para nós, a pandemia tem sido muito difícil, porque a gente gosta de casa cheia, a gente gosta de receber, a gente gosta. sim. E essa cultura que você falou da sua irmã, eu e Aham, meu esposo, nós somos gaúchos e moramos aqui em Santa Catarina há aham. muito tempo. Mas nós temos o nosso tempo de chimarrão, que é o nosso tempo que a gente Sim. para, a gente conversa e a gente se curte. E geralmente os grupos de discipulado que a gente leva o chimarrão. Aham. Daí tem pessoas que começam a tomar junto e tem pessoas que falam assim, meu Deus, que coisa ruim. É, Como é que vocês conseguem tomar, né? exatamente. Então, a gente sente muita falta disso. A tecnologia, ao mesmo tempo que nos aproxima agora em época de pandemia, também às vezes nos afasta. Sem E dúvida. eu vejo muito isso até com as crianças e os adolescentes adultos. Esses tempos a gente estava na casa de uma pessoa, meu filho, adolescente, com outros adolescentes, eles se falavam pelo celular. Aham. Estavam os três ali, no mesmo lugar,
mas se falando pelo celular. Sim, Uma sim. coisa Eu absurda, entendo. né? Assim, uma coisa absurda. A Binha e a Clá estão falando que depois da pandemia vão vir na minha casa jantar. Tá Ah, convidado, por favor. A porta tá aberta. Nós vamos fazer, eu acho que todo dia vamos receber alguém. todo dia. Dulce, não sei se você quer fazer mais algumas considerações para a gente poder encaminhar para o finalzinho. Depois a gente tem uma brincadeirinha aqui para fazer contigo, Tá, um bate-pronto. tá. Eu queria saber de ti, o que mais que tu pode nos deixar, quais são as considerações finais. Minha consideração final é que o meu incentivo a vocês que participaram, para mim, para todas nós, a sermos amigos de verdade, porque está faltando muito amigo nesse mundo. Tá, Que deixemos de ser amigos no Face para ser amigos de verdade. Investir nas pessoas, participar da vida das pessoas, suprir necessidades e acompanhar na medida do possível a vida das pessoas. Acho que é isso daí. verdade. Deixar de ser amigo de face para ser amigo de face. É, Face a olha, boa face, né? ideia. Isso. Então, eu quero fazer uma brincadeira contigo, que é tipo aquele ping-pong, sabe? Sei. Eu falo uma coisa e tu responde. Com a Uau, primeira vamos coisa que ver. vier à sua cabeça, né? Uma Tá, palavra ou uma frase. Vamos tá. lá, eu sei que, ó. Ah, Então vamos lá. A pandemia está sendo. terrível. Você sabe que um tempo atrás eu bati um papo com a Samara Queiroz. Sim. E ela falou que a pandemia para ela estava sendo uma bênção. Ah, Que ela não, para mim é estava terrível. conseguindo falar com um monte de gente que ela não tinha tempo, que ela estava conseguindo se organizar e falar com pessoas que fazia tempo que ela não falava, que estava sendo uma bênção, que ela estava conseguindo ficar mais junto da família. Daí eu ainda brinquei com ela, Samara, você é a primeira que fala isso. Não, para mim é assim, não deixa de ter bênçãos. Claro, tem bênçãos, tem coisas boas, mas é terrível. Mas o lado Nossos alunos não estão aqui. é, Nós estamos aqui, sim, por causa de Deus, mas nós vivemos para sim, os nossos alunos. Eles não estão é aqui. verdade. A gente fica completamente perdido. Dou graças a Deus porque nós temos tido algumas reuniões de no máximo 19, porque é Covid-19. Então, o último domingo que teve gente aqui em casa tinha 19. Aí minha amiga Ó, disse, bem, então, pelo menos tem 19, né? Mas isso tem sido uma pressão, porque às vezes alguém gostaria de vir aqui, mas fala, ah, não, é melhor não ir. E por outro lado, a gente não quer convidar, porque fala, talvez essa pessoa não queira se expor. Ah, tomamos cuidados, temos devido cuidado, temos um ambiente que dá para receber pessoas, mas tudo isso deixa você temerosa, primeiro, é, pela convivência, segundo, pelas notícias tristes, porque todos os dias tem notícias tristes, e terceiro, pela incerteza do que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer. A gente nunca soube, mas nessa situação, por exemplo, nós não sabemos quando os nossos alunos voltam. Não dá para a gente se programar com nada. Então, nesse aspecto, a pandemia tem sido cruel. Acho que é essa cruel. palavra. Cruel. É verdade. É. Pecado é? Desobediência, se eu responder desse jeito, a desobediência a Deus. Tristeza, aproveitando a live, tristeza para uma boa amizade. É verdade. Um propósito de vida. Influenciar pessoas. Amém. Isso é muito bom. Uhum. Com bom perfume. Exatamente. Que é Cristo Jesus, bom né? perfume de Cristo. Ser mulher é? Um grande privilégio. Amo ser mulher. Eu também acho. Eu também acho. Concordo com você. Uma amiga mais chegada que uma irmã. Uma?
Só uma? Eu sei que tem um monte. Muito! Agora eu quero ver tu falar. Gente, aí vocês me deixaram numa situação difícil, uma A amiga. primeira que vem na cabeça. Nossa, mas vieram assim vários nomes. Gente, é muita gente. Então eu vou. Quem que eu vou falar? Minha cunhada Miriene. Então, tá. Que Aham, bom. é. Que bom. Olhando para a sua história, o que você acha que até agora você poderia ter feito mais? Uau! O que que eu poderia ter feito mais? Comer não pode ser. Mas olha, eu vou te dar uma dica que funciona, entre aspas. A Keila Solonca, filha do pastor Paulo, foi Aham. minha primeira discipuladora e ela está aqui na live, está assistindo. A gente ia na casa dela, ela preparava aquela mesa linda de café. E a gente ficava olhando para aquilo, ela orava e no final ela dizia: eu repreendo em nome de Jesus todas as calorias. Nós vamos comer e não vamos engordar. Ai, menina, elas não me ouvem, não tem jeito. O que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter sido mais, eu poderia ter expressado mais o meu amor pelas pessoas com gestos. Isso é, eu sou uma pessoa que eu supro necessidades, mas, por exemplo, eu abraço pouco e beijo pouco. Uhum, E eu acho entendi. que eu deveria ter feito mais. Acho que eu fiz pouco isso. Mas ainda dá Abraçar e tempo, então. beijar. Dá tempo, deixa a Depois da pandemia Covid, acabar. Uhum. uma mulher admirável hoje, Hoje, nos dias de hoje. minha É. mãe, com Ai, certeza. que bem, Com que certeza. bem, Uma lutadora, uma mulher de fibra e um exemplo para mim. que legal. E ser esposa de pastor é? A responsabilidade. Acho que responsabilidade é a primeira palavra. Responsabilidade, vou explicar por quê. Responsabilidade com o meu exemplo como esposa, em primeiro lugar, como mãe e depois como amiga, serva de Cristo, incluindo a casa. Exatamente. É. Foi um tempo difícil da sua vida. O tempo mais difícil da minha vida, eu creio que foi o meu tempo nos Estados Unidos. Meu marido foi fazer mestrado, eu estava fora do meu país. Eu acho que eu sou mais brasileira do que eu imagino ser. Foi difícil nesse sentido. Não passei necessidade, não passei nada. Mas eu acho que a cultura, os costumes, a Uhum. língua, apesar de eu falar inglês, mas eu não era uma americana, eu era uma brasileira. Eu tinha sotaque e eu descobri o quanto eu sou orgulhosa lá nos É Estados mesmo. Unidos. É. Não Olha só. queria, às vezes eu preferia não falar muita coisa, porque eu não queria que as pessoas ficassem olhando e eu pensar, será que eu errei? Será que eu falei certo? Uhum. Mas Deus me ensinou muito. Foi um tempo difícil, mas de grandes vitórias. Nós louvamos a Amém. Deus pelo presente que Ele deu para nós lá, nesse tempo de Amém. estudar e viver lá. Vamos lá. O que é inaceitável produz. Inaceitável, eu diria que eu vou usar uma palavra forte, traição. Uhum. Acho que essa é muito difícil de lidar. Não é Uhum. imperdoável, mas inaceitável eu acho que sim. Uhum. Josué e Timóteo. Bênçãos presentes. E Paulo Santana. O maior presente. E a Dulce. Tentando ser melhor. A maior das pecadoras. Como eu também.
bem, amiga. É. E eu queria pedir para te deixar um conselho para as mulheres. Olhar para a sua feminilidade, estou partindo para outro lado agora, Sim, como bênção, presente e privilégio que Deus te deu. Ser mulher. Olhe para a ser sua feminilidade com alegria e gratidão, porque Deus determinou, Deus fez assim e Ele escolheu fazer desse jeito. Amém. Amém. Uhum. Dulce, queria te agradecer muito por esse tempo. Foi um tempo muito, muito bom. Tenho certeza que todas as pessoas que participaram foram Amém. edificadas pela tua palavra. A Keila comentou agora amém. Lembrei que a Keila perguntou quando vocês vêm para Floripa, né? Então, casa aqui não vai faltar para vocês ficarem Eu amo hospedados. essa cidade. Quem sabe a Keila é líder do nosso Ministério de Casais. Quem sabe Quem sabe? ela pode conversar com você e com o Paulo para um futuro retiro de Quem casais, né? sabe? Vai Seria ser um uma prazer. bênção para nós, E para né? nós vai ser um prazer fazer isso. A Yara tá te mandando beijo, tá dizendo que Sim. tá morrendo de saudade, Arete, querida. E Dulce, então, em nome de todos da PIB, queria muito te agradecer Amém. por esse tempo. Foi muito bom, muito gostoso. Por mim, eu ficaria aqui até, né? Mas eu também já te Não. suguei bastante, né? E a gente sempre encerra pedindo para nossa convidada encerrar. A Keila tá falando que você e o Paulo estão convidados. Opa, Ela manda a falou aqui. data. Não, vamos mandar. Já Pode vou, mandar. acabou aqui, já vou mandar o WhatsApp para Keila. Pode Joia. deixar. Pode deixar. Daí eu queria pedir para você orar para a gente poder encerrar. Vamos orar. Pai querido, que privilégio poder participar com essas minhas irmãs desse tempo tão especial. Quero te agradecer porque somos amigas em Cristo, porque o Senhor nos proporciona essa amizade, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, através do sangue de Cristo. O Senhor é o exemplo de melhor amigo e de maior amigo, e nós queremos ser assim com as nossas irmãs. Pai, eu quero te agradecer porque nós podemos expressar a nossa fé através dessas lives, dessas conversas, tão abertamente. E quantas irmãs em Cristo nem podem falar uma para as outras que conhecem a Jesus. Mas o Senhor nos deu o privilégio de estar num país onde nós podemos confessar e professar a nossa fé. Então agora eu tenho que ter gratidão e louvor ao Senhor, porque apesar de nós, o Senhor tem nos feito amigas em Cristo, irmãs em Cristo. Então que o Senhor abençoe a cada uma de nós. Que o Senhor dê prosperidade para a nossa vida espiritual, em primeiro lugar, mas também prosperidade física, financeira, suprindo as nossas necessidades, dando aquilo que realmente nós precisamos. Mas também nos faça amigos de verdade, que oferece hospitalidade, hospitalidade de coração, hospitalidade nos nossos lares, hospitalidade abençoando financeiramente o nosso irmão, que nós possamos desenvolver isso na nossa vida. Mas, acima de tudo, que nós possamos ser amigos que investem na amizade, oferecendo amor, oferecendo carinho e desejando suprir necessidades, estando junto, participando da vida uma da outra. E, na medida do possível, que nós possamos nos encontrar, matar saudades, abraçar, beijar, dar boas gargalhadas juntas. Nós te agradecemos por isso, te pedimos também a tua bênção sobre essa noite, no lar de cada uma que está participando aqui. No nome de Jesus, amém. 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 Querida Dulce, muito obrigada. Oh, meu marido, Ele está aí. Eu não sei se meu marido chegou aqui, eu queria que ele... Paulo, chega aqui, por favor. Então, vocês devem ter sido alunos dele também no CTL. Não fomos. Vocês não foram? Eles fizeram CTL aqui, querido.
Ai, meu marido chegou aqui. Deixa eu tirar o fone para ele poder ouvir também. O Euclides está lá também. Aparece aí, Euclides. Olá! Olá, pastor, tudo bom? Graças a Deus, tudo bom, gente. Então, vocês Ai, não foram que alunos bom. do Paulo? Não fomos. A gente até no segundo e terceiro ano, a gente alternou as matérias. A Bíblia fez umas matérias, eu fiz outras. Isso. Mas, no fim, a gente não conseguiu pegar o pastor. Ah, Não. tá. Ah, eles fizeram CPL. 2011, A 2013. tá. Isso, 11, 12, 13. Isso. Aham, tá joia. Mas é uma alegria. Quem sabe a gente se vê aqui, né? Tem aula com vocês aqui em Florianópolis. Ah, né? então, já ficou o convite para o retiro de casais, pastor. Vai ser Vou mandar a prazer. data. Tá bom. Vai ser bem. Foi um privilégio ter Vocês você também. conosco. Deus abençoe, viu? Foi muito bom. Muito obrigada pelo convite.